Bom, nesse vídeo nós vamos ver uma última configuração da porta serial, que é o controle de fluxo. A gente já viu que para a comunicação serial acontecer de forma adequada, os dispositivos que estão fazendo a comunicação devem estar configurados da mesma forma. Então a gente já viu algumas configurações, o baud rate, paridade, stop bits, número de bits, e agora a gente vai ver o controle de fluxo. Para saber por que eu tenho que usar um controle de fluxo, eu acho legal primeiro a gente ver como de fato a comunicação serial acontece no Arduino, né? Como é que um caractere, um determinado dado sai do meu Arduino e chega até o meu computador. Como a gente já viu, quando eu dou um serial write ou serial.print A, o AVR, que é o processador do Atmega, envia esse A para o ART. Quando ele faz isso, na verdade, ele não está enviando já direto para a saída, né? A UART tem um buffer, tem uma memória, né, de dados. Então esse A vai para a memória do buffer da UART. A UART pega, aí o que a UART faz de fato? Pega esse A, envia, transmite esse A para o CH340 ou FT232 ou para um conversor, algum outro conversor serial USB, e guarda esse A num buffer agora do CH340. Em seguida, o CH340 pega esse A e envia via porta USB lá para o meu computador. Tá? No meu computador eu tenho um controlador USB que provavelmente tem um DMA, né? O acesso direto à memória, né? E guarda esse A lá na minha memória RAM. Depois que esse A está lá na memória RAM, aí sim, de fato, né, a hora que o sistema operacional tiver um tempo, que ele manda de fato para o meu programa que eu escrevi em Python ou meu monitor serial do Arduino. Então veja que a gente utilizou, nesse caso, pelo menos 3 buffers, né? Podem ter mais buffers no caminho aí, tá? Agora a pergunta é, por que a gente não transmite direto esse A, né? Por que é tanta enrolação para chegar esse A até o meu programa, né? Porque a gente já não manda, né? Sai do Atmega, vai para o conversor e já manda para o Python. Bom, fica a pergunta aí. A resposta dessa pergunta, existem algumas respostas. Uma delas é porque cada uma dessas redes, né? Vejam que eu tenho uma comunicação daqui para cá, uma comunicação daqui para cá e aqui uma comunicação interna dentro do meu computador. Primeira resposta para por que a gente tem que usar buffer é por causa de diferenças de velocidade de transmissão. Então, por exemplo, se eu selecionei lá no meu Atmega para a porta UART trabalhar 9.600 símbolos por segundo, né? Quando ele chega aqui na USB, essa interface é de pelo menos 12 megabits por segundo. E lá dentro do meu computador é de pelo menos 2 gigabits por segundo. Então, quer dizer, eu não consigo, né, sem utilizar pelo menos um buffer, né, pelo menos um bytezinho lá de buffer, fazer essas transferências acontecerem de forma direta, né? Eu teria que estar todo mundo configurando a mesma velocidade para eu não precisar de memória nenhuma. Como isso não acontece, essa é uma das primeiras, um dos primeiros motivos do porquê que eu preciso de buffers. Segundo motivo é porque, em geral, os dispositivos são multitask, multitarefa, né? Então, quer dizer, quando eu quero enviar meu A para o CH340, né? Ele manda lá para o 340 e o CH340 tem agora que mandar via USB lá para o meu computador. Mas vamos supor que no buffer USB, naquele momento o buffer está se comunicando com a impressora. Tá? Eu não consigo, então naquele momento eu não consigo mandar aquele dado, eu tenho que esperar um pouco. Então por isso que eu tenho que ter um buffer. O A fica esperando no buffer do CH340, quando a USB tiver terminado algum outro trabalho, ela vem, né, o controlador USB vem e pega esse dado que está lá armazenado. A mesma coisa acontece lá internamente no meu computador. Vamos supor que meu A já chegou na minha memória RAM, né, o controlador USB já colocou na memória RAM, já disponibilizou esse dado lá na RAM, né, e agora a única coisa que falta é transferir para o meu programa, Python, que também está na memória RAM, mas vamos pensar de uma forma mais simplista. Tem que transferir direto para o programa Python aqui, tá? Bom, o que acontece é que às vezes o sistema operacional ele está resolvendo alguma outra coisa. Ele está lá, por exemplo, processando coisas do Firefox. Então, até o sistema operacional, enquanto o sistema operacional está em outra tarefa,
esse byte, esse dado tem que ficar num buffer, né? Até o sistema operacional ter atenção para o programa de fato e esse A ir para o local correto que eu tinha interesse. Bom, vimos então que a comunicação, mesmo a serial, USB, essas comunicações elas dependem de buffers para funcionar, tá? E vamos ver alguns cenários, né? Vamos supor que eu estou mandando dados, né? Então minha UART tem alguns dados, eu estou enviando dados lá para a UART, né? Porém, vamos supor que o meu controlador USB estava ocupado e a memória do CH340, o buffer fica cheio. Vamos supor que aqui o tamanho do buffer dele supondo, hein, é de apenas 5 bytes, né? A hora que a UART vai mandar esse W não tem espaço para ser guardado, né? E aí a gente fala que tem um overflow de buffer, ou seja, esse W aqui, ele não vai ser capturado. Quando os dados eles vão ser transmitidos lá para a RAM, não vai vir um W, só vai vir até o J, porque aqui ocorreu um overflow. Então, nesse slide, fica importante notar que, além da gente utilizar buffers, esses buffers, obviamente, são limitados. Eu não tenho um buffer infinito, né? Eu não tenho memórias infinitas, elas são limitadas, tá? Então, quando eu estou fazendo essas comunicações, existe a possibilidade da ocorrência de overflows e eu perder dados no meio do caminho, tá? E aí, por exemplo, chegou lá no meu programa, AB%DJ, e o W não veio porque no meio do caminho ocorreu um overflow. Outro cenário, aqui ó, até ficou, meu Deus, o W não veio. Tá? Outro cenário vamos supor que nosso usuário lá, usuário padrão, abriu milhões de janelas, está fazendo milhões de coisas, e o sistema operacional está extremamente carregado. Tá? Então, tá meu ATmega mandando, né, dados para o CH340, o CH340 está conseguindo acesso lá na RAM, né, no buffer da RAM, e tá mandando as coisas, tá? Sai daqui, YTB, vai para cá, vem para cá. E meu sistema operacional ainda ocupado, ainda não deu atenção para o meu programa em Python para eu recuperar esses dados aqui. Então, olha o que acontece quando eu vou mandar esses bytes aqui, né? KFC. Chega aqui, KFC é o nome do restaurante, né? Mas foi aleatório isso daqui. Chega aqui, ocorre um overflow do buffer, um overflow do buffer, tá? Esse FC, eles não têm espaço para serem armazenados, e a hora que eu vou mandar para o meu programa em Python, eu só vou chegar até o K. Esse FC, perdi no meio do caminho. Bom, então, surge aí, né, uma necessidade da gente ter algum tipo de esquema para tentar evitar esse tipo de coisa, tá? Eu não quero ficar perdendo bytes na transferência das coisas, tá? Bom, primeiro, para a gente implementar isso, a gente tem que conhecer nossos dispositivos, entender qual é o tamanho dos buffers, quais são as velocidades, né? A gente tem que fazer uma análise criteriosa para entender o que acontece no meu hardware para eu tentar implementar um controle de fluxo adequado. Vamos olhar então primeiro para o ATmega, né, que é no Arduino, novamente, lembrando que eu estou falando de Arduino Nano para dar exemplo, tá? Cada Arduino tem seu processador, tem seu microcontrolador, aqui é um exemplo do Nano, tá? Então, no Nano, como é que ocorre, né? No ATmega 328 Nano, a UART tem 64 bytes de buffer. Então eu consigo enviar lá para o buffer da UART até 64 bytes. Tá? No meu CH340, CP1202 ou FTDI 232, né, cada um desses chips tem um tamanho de buffer diferente. Né? Por exemplo, o CH340, eu pelo menos não consegui achar no datasheet desse circuito integrado qual o tamanho do buffer. Mas no FTDI 232, que também é utilizado em muitos Arduinos, tem 128 bytes. No caso do CP1202, que é o conversor USB serial do SP32, lá eu consigo ter 576 bytes. Tá? Agora, lá no meu sistema operacional, na memória RAM, aí a coisa fica mais complicada de saber qual é o tamanho dos buffers. Tá?
Alguns testes que eu fiz, eu uso Linux, né? Então, alguns testes que eu fiz no Linux, né, com Python, né, com o CH340, veja que quando eu estou falando de Linux, né, o sistema operacional, também depende do driver, né, do cara que escreveu o driver, como é que ele implementou as memórias, o que aconteceu, tá? E também depende lá da circuitaria da placa-mãe. Eu não sei de fato eu não sei como é que é o esquema de comunicação da USB, tá? Mas vamos me concentrar aqui especificamente nos drivers, né? O projetista ele tem que escrever um driver e ele pode definir buffers nesse driver, tá? Eu fiz alguns testes, pelo menos no Python, eu consegui chegar na indicação que lá no Python eu consigo 4 kilobytes de buffer. Mas rodando depois alguns testes mais criteriosos, eu vi que na verdade é 1.3 megas. Então é meio enigmático isso daqui, tá? E eu pelo menos não achei uma documentação muito boa que me defina qual que é o tamanho dos buffers aqui no computador mesmo, tá? Se alguém tiver, já viu, sabe, colocar nos comentários que a gente melhora essa discussão aqui, tá? E também quem souber do CH340, seria legal a gente colocar nos comentários para a gente conseguir melhorar essa explicação. Então veja, né, que é importante eu saber, né, cada um dos dispositivos que estão se comunicando e softwares, né, qual que é a característica deles, tá? Para eu poder depois implementar controle de fluxo. Controle de fluxo é isso. Quando eu estou falando de controle de fluxo, eu estou falando em adotar um esquema para que meu dado saia de um lugar e chegue no lugar desejado sem ocorrência de overflow no caminho desse dado, tá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui, como é que eu consegui chegar no overflow, né, de um buffer usando o Arduino Nano, que usa o CH340 no Linux utilizando um programa em Python, tá? Para exemplificar que de fato acontece esses overflows de dados, tá? Eu fiz um programa que ele, em vez de mandar apenas um byte, a gente estava acostumado até então só mandar um A, né? Agora eu fiz um programinha em Arduino, que ele manda 4.000 bytes, bem rápido, tá? Dentro do while ele manda bem rápido aqui 4.000 bytes. Esses bytes eles estão, né, em ordem, porque aí depois eu consigo fazer um programa em Python, né, para receber esses dados e ver se eles estão na ordem correta, para eu ver se eu perdi ou não algum byte no meio desse caminho, tá? Eu vou disponibilizar aqui nos comentários esses códigos aqui. Se você quiser brincar com Arduino com Python, tá aí o código. Bom, eu fiz esse teste para uma velocidade de 1 mega, tá? Então, tanto a UART do Atmega tá em 1 mega, quanto o CH340 em 1 mega, tá? Quando eu rodo esse programa, ele roda esse teste de mandar 4.000 bytes várias vezes. E todas as vezes ele conseguiu 100%, tá? Ou seja, todos os dados que saíram lá do meu Atmega chegaram corretamente no Python. Bom, aí eu fiz esse mesmo teste para uma velocidade de 2 megabounds, tá? E aí o cenário já muda, tá? Às vezes chega tudo, às vezes chega a 74%, às vezes chega a 28%. Cada hora chega uma coisa. Então isso é um indicativo de perda de dados. Perda de dados nesse caso poderia ser pela velocidade. A velocidade está muito alta, né? Talvez os dispositivos não consigam operar nessa velocidade. Porém, antes de testar esse programa aqui, eu testei se Arduino e Python conseguiam fazer transmissão de 1 byte, de vários bytes, mais um de cada vez, na velocidade de 2 megas. E eu não tinha problema nenhum, tá? Agora, nesse caso aqui, quando eu estou mandando 4.000 bytes ao mesmo tempo, aí eu conseguia ver problemas, tá? Nem todos os bytes chegavam. E isso é um indicativo que em algum lugar, tá? Pode ser na memória RAM, pode ser lá no CH340, em algum lugar ocorreu um overflow de algum buffer, tá? Eu acredito, eu chutaria, peço novamente a ajuda dos comentários, que o overflow deve ter ocorrido lá no CH340, tá? Mas isso é um chute, especulação. Bom, vimos então que comunicação serial depende de buffers, né? Comunicações em geral depende de buffers, tá? Que esses buffers eles podem ter overflow porque eles são limitados e eu preciso de soluções para
mitigar esse problema, tá? E aí, basicamente, eu tenho duas soluções que eu posso fazer para comunicação serial. Uma delas é controle de fluxo em hardware. Vamos ver um pouquinho o que é o controle de fluxo em hardware, tá? São coisas diferentes. Uma é controle de fluxo em hardware, tá? O que é o controle de fluxo por hardware? Por hardware quer dizer que o software, né, meus códigos, eles não vão precisar tomar conta de nada, tá? Na verdade, você vai ver que até o por software às vezes não, mas aqui é específico que o hardware vai tomando conta, tá? Meu hardware ele tem que ser capaz de fazer esse tipo de controle de fluxo. Não adianta, não vai achando que qualquer UART vai ter isso, né? Vai ter o UART que vai ter o UART que não vai ter, tá? Então, como é que ocorre o controle de fluxo direto no hardware, né? Então, a UART, além do TX e RX, eu vou ter mais dois pinos, pelo menos, de controle, o CTS e RTS. RTS é o Request to Send, CTS Clear to Send, tá? Vamos ver um exemplo disso, como funciona, tá? Então, vamos supor que dispositivo A é meu Arduino, dispositivo B é meu computador. Vou mandar um caractere, vou começar a mandar caracteres. Quando eu estou mandando caracteres, né, o meu dispositivo que está recebendo os caracteres, ele vai dar um indicativo aqui no RTS se o buffer está cheio ou não. Quando tiver em 1, né, ou seja, ele está dando um request to send, ó, pode enviar que meu buffer está tranquilo, tá? Então, o meu transmissor começa a enviar, né, manda B, manda C, manda D, manda E. Quando o buffer fica cheio, né, essa linha muda de estado. E aí meu receptor está falando, cara, não manda mais nada que meu buffer está cheio. O transmissor recebendo essa mensagem, ele para de mandar dados. Veja que ele queria mandar um F e ele vai entrar no modo de espera, né? Assim que o buffer ficar desocupado, né? Veja que aqui um caractere já saiu aqui do buffer, né? Aí a gente vai ver que essa linha fica 1. Antes de ver essa linha ficando 1, é importante pegar esse momento para falar uma coisa, né? Esses buffers são do tipo, em geral, FIFO, né? First in, first out. O que isso quer dizer? Que o primeiro caractere recebido é o primeiro caractere que vai ser utilizado. Faz lógica isso, né? Mandei um A, foi para o buffer, o primeiro caractere que eu quero puxar é o A. Eu não quero lá o último que eu receber, porque senão vai ficar tudo embaralhado esses dados, tá? Então é importante ver que esses buffers estão nessa ordem, first in, first out. Se alguém souber de outro esquema de buffers em comunicação serial, coloca no comentário, porque eu acho que, não sei, talvez tenha alguma outra coisa diferente. Então voltando lá, né? Então agora meu buffer está com espaço vazio, o meu receptor vai indicar no RTS, olha, pode mandar mais bytes, e aí meu transmissor vai, opa, já posso mandar, e vai mandar o byte aqui para o meu buffer, tá? Esse é um esquema de fluxo de dados via hardware. Eu preciso que meu hardware, né, que os meus circuitos sejam preparados para isso, tá? Aí você pode até falar, mas eu posso implementar isso por software. Pode implementar por software, mas aí não é mais o controle via hardware, né? Já vira um outro esquema, tá? Mas por hardware, a própria UART do hardware, UART do hardware tem que ter esse esquema, tá? No Atmega 328, se eu olhar lá na UART do meu Atmega, eu não tenho isso, tá? Então, já não posso usar esquema de controle de hardware, controle de fluxo por hardware no Arduino Nano, tá? E se eu olhar para o meu chip conversor USB, né, o CH340 e também o FT232, esses conversores, eles têm essas linhas disponíveis, DTR, RTS. Porém, né, nos Arduinos, em geral, essas linhas elas estão sendo utilizadas para controlar pinos de reset ou pinos de programação, tá? Se eu olhar lá no ESP32, essas linhas são as que comandam a sequência que eu tenho que dar no microcontrolador para ele entrar no estado de programação. Então, quer dizer, em geral nos Arduinos, esquema de controle de fluxo por hardware não dá para fazer, tá? Não dá. Bom, vamos ver então o segundo esquema de controle de fluxo de dados, tá? Esse esquema é o esquema por software, tá? Eu só vou falar desses dois esquemas, tem outros esquemas, mas esse esquema aqui é bem conhecido, é o
X-on, X-off, né? Protocolo por software. Como é que ele funciona? Então, o que acontece quando eu tenho esse esquema implementado, né? O Arduino, vamos lá de novo para o Arduino, mandando dados lá para o meu conversor USB serial, né? Ele começa a mandar dados, né? A, B, tá indo lá para o buffer do CH340, por exemplo, tá? Quando o buffer do CH340 ele fica cheio, o que acontece? O CH340 manda via linha TX-RX, veja que eu não estou utilizando linha nenhuma mais, tá? Eu estou nas próprias linhas de comunicação. O CH340 vai mandar um caractere especial para o receptor, para o transmissor, que é o caractere XOF, que corresponde ao decimal 19. Ou seja, falando para esse cara, o meu buffer está cheio. O UART do Atmega pega esse dado e fala, ok, vou parar de mandar, né? Vou deixar os dados que estão aqui no meu buffer esperando. Quando o meu CH340 tiver já com buffer disponível, ele manda, né? Ele também manda um XON, XON, né? Fala, o meu buffer já pode ser utilizado. Ele manda esse caractere especial, que é o decimal 17, e aí o Atmega volta para a função dele. Na verdade, quando estou falando em Atmega, estou falando da UART, tá? Ele volta a operar novamente. Esse esquema, tá? Ele também precisa, ele é por software, tá empregando aqui nos dados de... eu estou falando que é por software porque eu estou usando os próprios RxTX e eu posso implementar isso daqui por software. O ideal desse esquema, né, para eu saber do hardware desse cara aqui, né, do buffer, o próprio hardware do CH340 tem que ser capaz de olhar para esse buffer e mandar via serial os caracteres especiais. Então não é bem assim totalmente via software num esquema legal, tá? Mas esse esquema também dá para ser implementado via código. Por isso que é chamado de Software Flow Control, tá? Bom, como é que eu configuro esse esquema, né? Eu venho aqui, por exemplo, no Serial Monitor, eu não sei como é que implementa, tá? Eu não achei esse tipo de configuração no Serial Monitor da IDE Arduino. Mas em Python, né, se eu coloco, né, XON, XOF, que é um parâmetro, equal a true, né, eu estou configurando para usar esse esquema de protocolo de controle de fluxo. Tá? Acontece, como eu falei para vocês, que o driver desse cara, né, e o hardware tem que estar meio que preparado para isso. E no caso do CH340, ele não está preparado para isso. Tá? Eu posso estar até enganado, quem tiver maiores informações, mas eu não consegui implementar esse esquema de transmissão de dados de forma razoável usando o CH340, tá? O Arduino, ele consegue, se eu não estou enganado, tá? Mas o CH340 não. Então esse esquema, se eu quiser utilizar, eu tenho que implementar no código mesmo, na unha. Não dá para usar, posso estar enganado, tá? Estou falando especificamente do CH340 no Arduino Nano, tá? E eu não consegui usar esse esquema, mas ele existe, tá? Então aí você fica meio perdido. Pô, você me apresentou duas soluções de controle de fluxo, porém nada funciona. Bom, nada funciona, mas olhando para essas soluções eu consigo, né, implementar, se eu quiser, como projetista, implementar soluções eu mesmo. Né? Eu posso programar códigos que adotem esquemas parecidos com estes aí. Tá? Não fica aí a critério do designer. Tá? Bom, e para concluir essa história toda, quando você for fazer uma comunicação serial, Arduino enviando dados para um outro lugar, tá? Usando porta serial, é importante você conhecer muito bem o seu hardware e seu software. Tá? E para isso, né, o hardware, teste o firmware que você desenvolveu lá em Arduino em diferentes baud rates, para diferentes tamanhos de dados, né? Então, quer dizer, em vez de enviar 1 byte, envia uma situação com 10, com 20, com 30, com 1000, para você entender esse hardware, para você não ter surpresas lá no futuro de dados que não chegaram corretamente, tá? E também testa, se você quer usar esse código em vários Arduinos, você vai ter que ver o comportamento dele em diferentes Arduinos. Por quê? Cada Arduino, como a gente viu, tem um hardware diferente.
tá? E também teste o seu software em diferentes sistemas operacionais, né? E também em diferentes computadores. Porque às vezes um computador mais lerdo, né? Às vezes você testou no seu computador, sua máquina é hiper rápida, mandou dados de um lado para o outro, chegou normalmente e falou, opa, isso daqui funciona. Ok, mas às vezes se você for num computador mais lento, talvez você vai ter problemas de buffer. E isso, obviamente, se você está nessa condição de querer mandar muitos dados, né, do Arduino pro computador. Tá? Essa é a lição que tem. A solução de fato é essa. Pelo menos para o Arduino Nano, você vai ter que desenvolver a sua solução, não vai conseguir usar, pelo menos eu não consegui, talvez tenha a solução para isso. Vai ter que programar um esquema de controle de fluxo você mesmo, tá? E depois que você implementar esse esquema, teste exaustivamente, tá? No caso de você querer mandar vários dados ao mesmo tempo. Se você está mandando um A cada 1 segundo, não se preocupe com isso. O hardware vai conseguir dar conta de forma tranquila. Bom, é isso. Vimos então controle de fluxo, vimos que as comunicações elas são feitas com buffers, não sei se o plural de buffer é buffers, mas acredito que seja, tá? E que a gente tem, né, soluções tanto de hardware quanto de software, tá? Para tentar minimizar, acabar com problemas de transmissão de dados, de overflow de buffers. É isso, pessoal. Até mais.